Graças a Deus, iniciamos mais um programa Palavra Urgente, sempre com foco na sua vida e através da palavra mudar a tua história. Eu sou o pastor Tiago Pena, somos da Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.R. Soares, lá do Show da Fé, aquele que você conhece há muito tempo, ao qual Deus tem usado nessa terra para Deus fazer maravilhas. Nós temos um testemunho de fé que vai lhe ajudar, possivelmente é a tua história que vai ser revelada aqui. Eu tenho uma palavra, vou orar por você, prepara o seu copo com água, peça de roupa, fotografia, vamos unir a nossa fé e até o final desse programa você vai dar o testemunho em nome de Cristo Jesus. Então abra o seu coração, porque nós iniciamos esse programa com esse testemunho de fé. Em 2002, Cícero e Rosenilda se casam e, numa oportunidade de emprego, se mudam para Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. Estava casado recente com a minha esposa Rosa e trabalhando no condomínio no dia a dia, comecei a sentir uma dor num quadril, aqui do lado esquerdo. Só que eu achava que era uma coisa simples, né? De um mau jeito que tinha pisado devido ao trabalho, alguma coisa. Aí fui no médico. Aí o médico também não descobriu, disse só fazendo um exame. Fiquei de cama e cada vez mais piorando e não podia mais andar, depois a perna ficou dormente. E era muito forte. E eu é quem ajudava ele a vestir a roupa, que ele não podia se levantar. Chegou uma hora que ele não podia andar mais. Ainda em 2002, um familiar próximo a Cícero consegue a ajuda de um dos patrões e o leva para fazer um exame mais detalhado na capital. Quando foi com umas 2h30, eles vieram com o resultado na mão, 9 médicos. Ele disse, Cícero, realmente nós analisemos aqui o exame, a situação não é boa não. Queridos amigos, nós temos a convicção de que Deus é poderoso para fazer na sua vida, assim como sabemos que Deus está fazendo na vida de tantos outros que se apegam à palavra dele. Preste atenção nessa reportagem que a nossa equipe preparou e eu já retorno. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a poliomielite é uma doença altamente contagiosa causada pelo poliovírus selvagem. Em entrevista, o ator Alan Alda revelou que foi diagnosticado com a doença aos 7 anos. Ele precisou passar por tratamento durante 6 meses até se recuperar completamente. De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, rigidez na nuca, mal-estar e vômito. As principais sequelas dessa patologia são problemas e dores nas articulações, osteoporose, dificuldade de falar, atrofia muscular e paralisia em uma das pernas. E da mesma forma, como sempre, um especialista que nós apresentamos para todos vocês. Entenda o que ele vai dizer e eu já retorno também em nome de Jesus e já emendo na segunda parte do testemunho. Paralisia infantil é uma doença causada pelo poliovírus e é uma doença que realmente pode causar a paralisia, mas felizmente tem prevenção. Existe a que é paralítica, que realmente causa uma incapacidade motora, e existe a que não causa incapacidade motora, mas também acomete aqueles pacientes. Os principais sintomas é a fraqueza muscular, realmente aquele membro ali ficar incapaz de se mover e, infelizmente, já houveram, antes da vacina, milhares de crianças que ficaram paralíticas aqui no Brasil. Não tem cura, não tem cura. Então, é muito importante a gente saber que a vacina previne 100% dos casos. Então, basicamente, prevenção com vacinação. É altíssimo, é uma doença que vai causar muita sequela, é uma doença extremamente grave. Pode levar à morte porque aquela pessoa que tem a paralisia, ela pode ter mais complicações. Então, é importante a gente entender que a vacinação salva. Agora, meus amigos, prontos para entender um pouco mais da obra do nosso Senhor? Assista a segunda parte, eu já retorno com uma palavra e te mostrando o quanto Deus é poderoso. Você teve paralisia infantil quando você era jovem. Geralmente são pacientes que tiveram a poliomielite na infância, né? E que tiveram muitas vezes até uma recuperação boa, ou tiveram um quadro grave com recuperação parcial e após uma média de 15, 20, até 50 anos após, começam com sintomas como piora da fraqueza,
piora de uma dor que pode ser muscular ou articular e um quadro de fadiga. Deu osteoporose, o líquido da cabeça do fêmur tinha secado e ele disse que não tinha jeito. Na medicina, a última opção era uma operação. Na época eu estava com 25 anos de idade. Você tem 25 anos e você não vai conseguir andar mais. Depois eu não tinha mais recurso, nem tinha condições de fazer a cirurgia, que custava 44 mil na época. Fui para casa e fiquei acamado. Era uma situação muito difícil, porque eu vi ele naquela situação que não podia nem se levantar da cama, né? Foi 3 meses, uma situação muito difícil. Aí teve um momento de umas 9 horas do dia, eu estava assistindo um missionário, estava pregando. Aí eu fiquei atento, e ele explicando lá, e eu atento, palavra por palavra. Quando terminar essa pregação aqui, eu vou fazer uma oração. E aí, nesse momento, ele apontou o dedo para a TV assim, e no momento que ele apontou o dedo para a TV, era como se ele estivesse falando comigo. E ele disse assim: oi, você que está doente, que os médicos dizem que você não vai poder mais sair da cama, não vai poder sair de uma cadeira de rodas, seja lá do que você tiver, mas fique sabendo que tem um Deus que ele pode tudo. Deus é poderoso e isso eu não consigo negar e eu sei que você também não consegue negar, mas muitas vezes os problemas que se levantam, pastor Tiago, o que se levantou na minha vida, em algum momento me fez quase esquecer que Deus existe. Você sabe que o povo de Israel, por várias vezes, eles foram dominados pelos inimigos. Chegou uma fase em que eles estavam já 7 anos na mão dos midianitas. E olha, os midianitas machucaram ali, hein? Oprimiram, tomava tudo, saqueava tudo. Mas existia ali no meio daquele povo um homem chamado Gideão. E a palavra fala que Gideão abriu mão da própria vida e da família para lutar em favor de Israel, porque foi um chamado naquele momento e ele aceitou aquele chamado. Este homem, ele sendo usado por Deus, Israel foi liberto. Deus deu a vitória, os midianitas perderam a batalha. E olha o que está escrito em Juízes 8, 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra por 40 anos nos dias de Gideão. Olha que tremendo, pessoal. Um povo que era acostumado, quase acostumado, a viver na opressão, escravizado, o que possuía perdia, mas depois que Deus levanta Gideão, eles venceram os midianitas. Que tremendo esse versículo. Nunca mais os midianitas levantaram as suas cabeças. Nunca mais. Eles saíram de cabeça baixa, envergonhados, derrotados, e nunca mais se levantaram contra Israel. E assim Israel viveu em plena paz por 40 anos. Por 40 anos. Eu sei que você espera viver nunca mais desse. Nunca mais quero essa dor. Nunca mais quero viver essa escassez. Nunca mais quero viver esse problema no meu casamento. Nunca mais quero ter que socorrer o meu filho no meio da rua tomado pelo vício. Eu sei que você anseia isso. Pastor, não quero viver isso e nunca mais eu quero viver isso. Se Deus levantou Gideão, se Deus fez com que Israel nunca mais vivesse debaixo da opressão dos midianitas, se você também acredita nesse Deus, nunca mais você vai viver oprimido. Eu creio nesta palavra e eu sei que Deus é fiel para te dar essa vitória. Você vai viver tempos de paz, tempos de bonança, de abundância, de alegria, de saúde, de prosperidade. Nunca mais você vai sofrer da forma que você sofreu, porque Deus é fiel. Este mal nunca mais vai levantar a cabeça contra você, porque é assim, o diabo está de cabeça erguida e você de cabeça baixa. Isso nunca mais vai acontecer. Deus vai levantar a sua cabeça e é o diabo quem vai sair desesperado, porque Deus se levantou por você. Deus é fiel, meus amigos. Deus é fiel, minha irmã. Deus é fiel, meu irmão.
Não deixe de acreditar nele, não. Não deixe de acreditar no poder desse Deus, não deixe de confiar. Eu sei que você luta com isso, você já está na depressão, mas volte a acreditar. Você estava precisando ouvir essa palavra. Você estava falando isso. Nunca mais eu quero viver isso, eu não aceito mais viver dessa forma. Nunca mais na minha vida, nunca mais no meu casamento, só que não existia um caminho de esperança. Você não tinha alguém para te falar isso, mas Deus está falando para você agora. Nunca mais você vai viver dessa forma, nunca mais você vai viver essa enfermidade, porque Deus é poderoso e no nome do Senhor Jesus, Ele está te visitando. Vamos na terceira parte desse testemunho de fé e você vai ver que o nosso irmão foi abençoado por Deus. E eu já retorno para orar contigo. E na hora que ele terminou, eu estava tão firme ali que eu senti aquela presença de Deus ali. Eu digo, não, já era, agora não tem como ficar não. E me levantei mesmo. Foi uma maravilha, né? Comecei a andar pela casa, no outro dia já estava molhando o gramado, tudo isso. Nós fomos fazer caminhada e ele saiu correndo na minha frente, não conseguia acompanhar. Aí eu fiquei lembrando, né? Só o Senhor para dar vitória ao meu marido. Depois da cura, o casal retorna para Santana de Mundaú, em Alagoas. Hoje, toda a família é de Jesus e firme na fé. Aí depois se batizou primeiro eu e minha esposa e depois as meninas. Aí todo mundo aqui é de Jesus, é uma bênção. Vida normal, graças ao meu bom Deus. Jesus Cristo curou e Ele cura e liberta, né? Hoje nós estamos firmes. Eu não vou para a igreja só por ir, por obrigação, porque eu fui curado. Eu vou agora porque eu tenho um conhecimento que o dever da gente, dos seres humanos, é servir a Deus com amor e carinho. E o nosso amigo Cícero viveu o nunca mais dele. Nunca mais viveu com aquela enfermidade. Deus abençoou a família, Deus abençoou todas as coisas. Você quer essa bênção? E eu vou orar por você agora em nome de Jesus. Com o seu copo com água, nós unimos a nossa fé, da mesma forma a peça de roupa e fotografia que nós apresentamos a Deus. No nome do Senhor Jesus, declaro essa bênção sobre você. E digo novamente, declaro essa palavra, nunca mais você vai viver essa dor. Nunca mais você vai viver esse trauma. Nunca mais você vai viver esse problema conjugal. Nunca mais você vai pegar o seu filho numa calçada embriagado. Em nome do Senhor Jesus, nunca mais você vai passar essa vergonha, porque é o nosso Senhor, o Deus que muda tudo que está entrando na tua vida. Eu te abençoo do alto da cabeça à planta dos pés e digo que nunca mais esse demônio volte a atormentar a sua casa. Em nome de Jesus, eu exijo, sai, vai embora e não volte. Nunca mais beba desta água. Glória a Deus, está vivendo a bênção do Senhor, né? Um refrigério na sua alma a partir de agora. Tua vida foi transformada. Como eu sempre digo, muitas outras pessoas já viveram essa bênção do Senhor. Você vai conhecer essas pessoas, sabe onde? No YouTube do Palavra Urgente. Nós temos lá um vasto material para você conhecer. E eu peço, você vai se inscrever, você vai comentar em cada programa, você vai compartilhar com os seus contatos, ok? No Instagram, nós também estamos lá, através desse trabalho de toda a equipe, fazendo para apresentar a você o que Deus tem feito neste mundo afora. Então vai lá no Instagram, segue a gente também, para a honra e glória do nosso Senhor. Beleza? Olha, amigos, não se esqueça não, estou lá em Belfor Roxo, hein? Enquanto Deus estiver ali, eu vou te dar esse endereço, Avenida Benjamin Pinto Dias, número 1026, no centro da cidade de Belfor Roxo. Você vai me encontrar quarta, sexta e domingo, com uma equipe de fé na segunda, na terça, na quinta e alguns trabalhos de ministério de apoio aos sábados. Todos os horários e todas as programações da nossa igreja você vai encontrar no nosso Instagram, IGD Belfor Roxo. Tudo o que você precisa saber e conhecer, tá bom? Deixa eu aproveitar e falar o seguinte, que qualquer
endereço de qualquer igreja nossa no Brasil e fora do Brasil, você acessa na internet ongrace.com e você vai saber a igreja mais perto para que você esteja lá participando dessa família espiritual. Tá bom, meus amigos? Olha, você ainda vai ficar com o musical e vai viver um dia diferenciado. Eu creio nisso em nome do Senhor Jesus. Daqui para frente é só vitória. Eu deixo um forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Tchau. Amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, tudo é sobre sobre o mundo, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Amamos tua presença aqui. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós e através de nós. Seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. E nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. E nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. A morte não o venceu, a morte não o venceu.